Quantos vieram adorar a Deus? Então aplauda o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Bendiga o seu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesse lugar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é soberano. Receba, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa gratidão. Receba a nossa oferta. Receba as nossas primícias. Receba, Senhor, os dízimos nesse lugar. Senhor, receba esse culto, Pai, como um cheiro suave às suas narinas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas quiseram seguir a Jesus. Jesus, quando estava na terra, no seu ministério, muitos homens chegaram a Ele, chamando Ele de mestre, dizendo a Ele do desejo de segui-lo. Mas muitos tinham algo a fazer. Olha, eu quero te seguir, mas eu acabei de casar. Outro chegou e diz, morreram os meus parentes. E Jesus disse, olha, quem olha para trás não está apto a fazer a minha obra. Quem olha para trás não vai fazer a minha obra. Então volte e faça o que vocês têm que fazer. Mas se você quer me seguir, você tem que vir após mim com fé, com determinação. Quantos têm fé aqui esta noite? Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20. As leis da guerra. Quantos têm a concepção que estão numa guerra? Então, se você tem a concepção que você está numa guerra, você precisa entender as leis da guerra. Há uma palavra que diz, quem quer paz, se prepare para a guerra. E a guerra precisa de preparação. E por isso Deus estabelece as leis da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carro, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará, e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos,
para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir todo, o povo que se achar nela será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passará a fio de espada. Amém? A unção que você respalda, a unção que você honra, é a unção que você prospera. Aquilo que você honra é aquilo que você prospera. Muitas vezes nós não prosperamos, porque muitas coisas que Deus fala no nosso coração, nós não honramos. Muitas coisas que Deus nos dá por princípios, nós não honramos, e por isso não prosperamos. Aos primeiros dias desse ano, falou muito forte, foi a palavra crise. Crise chama-se oportunidade. Aqueles que olharem para a crise, olhando para ela como uma oportunidade, vão romper. Mas aqueles que olharem para a crise e se amedrontarem, este ano será um ano de choro. Mas aqueles que crerem, este ano será um ano de vitória. E o Senhor colocou em meu coração que o 7º mês é um mês de honrarmos a Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Quantos tiveram esse privilégio de ser sustentados por Deus? Então diga: até aqui o Senhor nos sustentou. Por isso toda a honra, toda a glória seja dada ao seu santo nome. A unção que você honrar, a unção que você respaldar, nela você prosperará. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, se você receber um profeta como um profeta, receberás o galardão de um profeta. Se você receber um pastor como um pastor, receberás o galardão de um pastor. Se você receber um sacerdote e honrar esse sacerdote, receberás o galardão de um sacerdote. Se você receber um pequenino e honrar, nem que seja com apenas um copo de água fria, receberás recompensa de um discípulo. Quantos querem ser discípulos do Senhor? Amém. A palavra de Deus diz que há princípios que nós devemos observar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que vêm a este lugar devem ter em seu coração a única coisa: agradar a Deus. Porque os homens que conseguiram agradar a Deus prosperaram, foram abençoados, romperam. Todos aqueles que conseguiram agradar a Deus, a sua vida foi de vitória. Não porque fossem homens que não estivessem sujeitos aos mesmos erros que nós, aos mesmos pecados que nós. Não, mas foram homens que agradaram a Deus. E eu gosto muito de falar de Davi, porque Davi é um homem que retrata o fracasso de um homem, mas ao mesmo tempo ele retrata o homem que reconhece a Deus como único e suficiente Salvador, único e suficiente abençoador. E Deus abençoa Davi e abençoa a sua descendência. Então não é por causa do seu erro, não é por causa do seu pecado que você não é abençoado. É porque você não honra a Deus onde você deve honrar a Deus. E Deus aqui ele começa a dar leis, e leis são princípios. E o primeiro princípio aqui é o princípio da fé. Olha, quando ele começa a palavra: quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Quantos estão em guerra? Então é para você e para mim essa palavra. Vocês saíram para a guerra hoje? E o inimigo ele se mostra como poderoso, com armas eficientes, com muitos ao seu comando.
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. O inimigo veio furioso contra você esta noite, contra esse dia. Você olhou para o inimigo e disse: Senhor, ele é mais poderoso, ele é mais numeroso. Mas se você não ouviu a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo, você será um perdedor. Se você não tiver fé que Deus está nessa batalha com você, se você não tiver entendimento que ainda que o inimigo tenha armas poderosas, ainda que o inimigo seja maior número do que você, mas há um com você que é maior do que todos. Diga: eu e Deus somos a maioria. Diga: o primeiro princípio para vencer uma peleja é fé. Se você não entender que Deus está contigo, o melhor é você nem começar a pelejar. Se você não entender que Deus quer a sua vitória, que Deus está preparando a sua vitória, porque Ele está contigo, e Ele nunca perdeu uma batalha, e não será essa que Ele vai perder. Se você não entender que Deus é a tua retaguarda, que Deus é a tua proteção, e você está olhando para o inimigo e achando que o inimigo é mais poderoso, que as armas do inimigo são mais eficientes, você já começou uma peleja na derrota. É por isso que a palavra de domingo, e esta é continuação da palavra de domingo, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão em guerra? Diga: minha arma poderosa é a fé. Você só entra na batalha se você tiver fé. Quantos têm fé que vão vencer? Algo que Deus quer que o seu povo faça. Um outro princípio. Capítulo 3. Edilhar: ouve, ó Israel. Diga à pessoa que está do seu lado: ouve, ó Israel. O grande problema da igreja hoje é que ela não ouve mais. Ela escuta muito, mas não ouve. E escuta tudo quanto é coisa, mas não ouve Deus falar. Diga: os meus ouvidos estão abertos ao falar de Deus. Então Deus chama o povo e disse: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra o vosso inimigo, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Diga: eu preciso ouvir que o medo não pertence a Deus. O Senhor não nos deu espírito de medo. Se você está amedrontado, se você está aterrorizado, se você está tremendo, ouve o que Deus vai te falar. Eu sou teu guarda, eu sou a tua proteção, eu sou a tua retaguarda, eu vou adiante de ti, eu darei ordens a teu respeito. Então ouça, Israel, ouça. Sabe por que Deus fala isso? Porque quando o homem está com medo, ele não ouve nada. Ele não ouve, ele não para ouvir. Então Deus chama a atenção dizendo: ouve, ó Israel, hoje você vai sair para a peleja, mas é necessário que o seu coração não venha se amolecer. Há uma palavra em Provérbios que diz: se fores frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe o que é ser frouxo? É ter o coração mole, as pernas bamba. Por qualquer coisa você se amedronta, por qualquer coisa você quer desistir, por qualquer coisa você quer voltar atrás, por qualquer coisa você enfia a cabeça na areia e não quer saber mais de nada. Você não enfrenta, você não confronta, e o diabo
te põe você para correr. Então o Senhor está dizendo: ouve, ó Israel, ouça Israel, ouça o que eu tenho para te dizer. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Ouça Israel, não há e nunca houve alguém maior do que eu. É isso que Deus quer que você ouça. Não quer que você fique com medo, não quer que você fique aterrorizado, não quer que você fique com as pernas bambas. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Quantos precisam de salvação? Essa é a promessa de Deus. Não fique com medo, não fique aterrorizado, não fique trêmulo, porque eu estou contigo. Eu vou na tua frente, eu estou te guardando, eu sou a tua proteção. Então Deus aqui agora, Ele usa os oficiais, Deus usa os seus sacerdotes, os homens que estão à frente. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, é o que Jesus fez com aqueles que vieram procurá-lo. Há muitos princípios na palavra que nós só vamos entendendo quando nós ligamos o Novo Testamento ao Velho Testamento. Nós vamos vendo o natural se ligando ao espiritual. Nós não entenderemos o mundo espiritual se não entendemos o natural. Muitas coisas que eram lei no natural são leis no espiritual. É por isso que Jesus diz àqueles homens: olha, vai enterrar teus mortos, olha, volta para tua casa. E aqui nós vamos entendendo o porquê de muitas palavras, porque eram as leis da guerra. Só vai à guerra quem está preparado. Diga: só vai à guerra quem está preparado. Só faz a obra de Deus quem não olha para trás, quem não tira a mão do arado. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Se você fez uma casa, comprou uma casa, e você ainda não consagrou a Deus, você está correndo um sério risco. A tua casa está consagrada a Deus? Então você está preparado, na primeira chamada, né? Porque há muitas pessoas que adquirem bens e não consagram a Deus. Há muitas pessoas que constroem as suas casas, e casa não é só tijolo, é família. Há muitas famílias que ainda não foram consagradas a Deus. E é isso que aqui está falando. Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Então você ainda não está preparado. A sua casa é sua? A sua família é sua? Ou você colocou Deus no centro dela? Ou você declarou: esta casa que eu acabei de adquirir, foi Deus quem me deu? Ou a família que você começou a formar, você já consagrou ela a Deus, dizendo: a minha família pertence a Deus. O Senhor é o Senhor da minha família. O Senhor é o Senhor dos meus filhos. E não é um ato religioso, não. É entregar a Deus, buscar em Deus a proteção. A unção que você honra, nela você prosperará. Se tudo que você tem, você consagra a Deus, todas as suas coisas serão abençoadas. Há muitas pessoas que algumas coisas ele entrega a Deus e outras não. Algumas coisas ele pede para que Deus seja o governador, seja o dono, seja o patrão, e outras ele vai na sua própria força. Então, se você ainda não consagrou a sua casa, é melhor você não entrar na guerra antes disso. E os oficiais estão dizendo: olha, então dirão os oficiais, falarão ao povo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Algo que está acontecendo no Brasil ou no mundo são divórcios. Muitos estão consagrando aquilo que era do primeiro. A igreja hoje já está repleta de pessoas que estão no segundo casamento ou no terceiro casamento. E hoje já está subindo o altar isso. Há muitos pastores que já estão no segundo casamento ou no terceiro casamento, porque não consagraram o seu casamento a Deus.
Porque quando você consagra o seu casamento a Deus, e houver qualquer dúvida, você vai saber que o problema não está em Deus, mas está em você ou na sua esposa. E vocês vão se consertar diante daquele que formou o homem e a mulher. O mundo traz uma solução: separa, casa de novo. E é isso que está falando. Se você não consagrou a Deus ainda, alguém irá consagrar o que você teria que ter consagrado. Muitos estão perdendo seu casamento, muitos estão perdendo a sua família, porque não consagraram a Deus. Se você não consagrou, não entre na guerra. Primeiro vai consagrar, porque o inimigo vai te destruir, e vai destruir o teu casamento, porque você não tem consagrado ele a Deus. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro venha se aproveitar dos frutos que você não está desfrutando. Quando a palavra de Deus fala de vinho, fala de uva, diz de alegria. Se você não consagrou a alegria, vai consagrar a Deus. Consagre a Deus, para que outra pessoa não venha tomar aquilo que é seu, para que outro não venha desfrutar daquilo que é seu. Quantos querem uma vida de alegria? Diga: não abra mão da alegria. Diga: a força do Senhor é a nossa alegria. A nossa alegria move os braços de Deus. Quando você vê um culto desse e louva a Deus com alegria, você está consagrando o seu vinho a Deus. Mas há pessoas que conseguem vir a um culto triste e não consagra o seu culto a Deus. Diga: de maneira alguma eu chegarei diante do meu Deus e não vou consagrar a alegria que Ele me deu. Quantos têm alegria nesse lugar? Dá um grito de júbilo ao Senhor. Consagre a sua alegria ao Senhor, porque senão outro vai consagrar no teu lugar. Antes de sair a guerra, consagre a sua alegria ao Senhor, consagre o seu louvor ao Senhor. Até aqui o Senhor me amparou, até aqui o Senhor me guardou. Estou alegre porque o Senhor me salvou. Há muito tempo que a gente não fala isso, né? Estou alegre porque Cristo me salvou. É um motivo, diga salvação. É um motivo de alegria. A igreja se esquece de algumas coisas, né? Nós sabemos cantar, nós sabemos dançar, nós sabemos pregar. Se prega hoje como nunca se pregou, mas às vezes há umas saudades daquele tempo que a gente não sabia muita coisa. Mas a gente sabia dizer: estou alegre porque Cristo me salvou. Quantos estão alegres porque Cristo salvou? Então dá glórias, aleluia. Dá glórias a Deus. Oh, glórias a Ti, Senhor. Eu estou alegre porque o Senhor me salvou. Nós sabemos dançar, sabemos tocar. Hoje tem tantos instrumentos que há 10 anos atrás não tinha, há 20 anos atrás não tinham. Mas todo o povo que subia aqui em cima, a primeira palavra é: saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou alegre porque Cristo me salvou, né? Quem é desse tempo lembra disso, né? Lembra. E hoje parece que o povo entra carrancudo, sai carrancudo. Oh, não me deixaram tocar hoje, não me deixaram cantar hoje. Não, olha, todos nós aqui temos liberdade de cantar, né? A igreja é gostoso por isso. Até quem ainda não sabe cantar pode louvar a Deus. Pode louvar a Deus. Esses dias uma pessoa mandou um e-mail dizendo o seguinte: se Jesus estivesse na terra hoje, ele seria músico. Eu digo que não, porque ele já era adorador. É uma grande diferença de ser músico e ser adorador. Porque lá no Getsemane, ele, no momento de angústia, ele chorou, mas a palavra diz que ele cantou um hino de adoração a Deus. Ele já cantava. Alguns não sabem que ele cantava, mas ele cantava. Alguns querem muita coisa para ser cantor. Não precisa não, né? Agora ser um adorador, olha, quantos querem ser adorador?
Então, se você ainda não consagrou a sua vinha, não consagrou a sua alegria, consagre antes da guerra, porque quando há alegria, o inimigo foge. Não foi assim com Josafá? Qual foi a ordem de Deus? Ponha os adoradores na frente. Quando eles começaram a cantar, adorar a Deus, o inimigo saiu em retirada. Se a igreja começar a consagrar a sua alegria, o inimigo nem começa a guerra. Você quer ser vencedor? Comece a consagrar a sua alegria. Não deixe a tristeza entrar no seu coração. O diabo tenta te roubar de todas as formas, e ele tenta trazer a tristeza. Mas se você não consagrou a sua alegria, ainda está em tempo. Não entre na guerra antes de falar: estou alegre porque Cristo me salvou. Algo tão simples, mas traz uma alegria tremenda ao coração do homem. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Há pessoas que têm 20 anos de casado, ainda não recebeu a sua esposa. Já teve sexo com ela, né? Mas ainda não recebeu ela com honra. Não honra a esposa, não honra o esposo. E a palavra de Deus, quando diz aqui: vai lá e receba. Receba. Torne-se um só. Seja um só com ela. O que mais falta hoje nos casais é se tornarem um só. Você ainda não recebeu a sua esposa? Receba ela. Você não recebeu o seu esposo? Receba. Pare de briguinhas doidas, né? De coisas loucas. Se você não receber a sua esposa, se você não receber o seu esposo, não entre na guerra, porque casa dividida não subsiste. Como é que está a sua casa? Está dividida? Não resiste. Não entre na guerra com a casa dividida. Sabe por que muitas famílias entram em decadência, em falência? Porque estão divididos. Reino dividido não subsiste. Nem o inferno, se tiver dividido, resiste. Nem Deus, se tivesse dividido, resistiria. Quanto mais nós. Então, se tiver dividido, irmão, não entre na peleja. O que está faltando? Receber sua esposa? Receber seus filhos? Receber a sua casa? Edifique a sua casa. De que vale você ganhar o mundo inteiro e ainda não ganhou sua casa? Apóstolo Sóstenes, eu estive com ele na sexta-feira, ele esteve ministrando aos pastores. Ele disse algo muito interessante. Ele disse: pastores, parem de correr atrás de multidão. Todo mundo vai numa palavra da visão, que é multidão, é multidão. Pare com isso. Cure a sua alma, pastor. Cure a sua alma. Quando vocês curarem a sua alma, olha, a multidão vos acompanharão. No Salmo 142, Davi faz essa oração: cura, Senhor, a minha alma, para que os justos me sigam. Se você permitir Deus curar a tua alma, muitas coisas que estão divididas na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, cairá por terra. Quando você permitir Deus trabalhar no seu coração, na sua alma, muitas coisas mudarão. E era exatamente isso que o oficial estava dizendo. Olha, se você tem mulher, mas ainda ela não é sua, vai lá consertar primeiro. Não entra na guerra, não. Se você tem um marido e não é seu, vai lá consertar. Se você tem filhos e eles não são seus ainda, né? Porque primeiro a gente entrega a Deus, e Deus nos devolve para a alegria do nosso coração. Mas se os seus filhos ainda não são seus, não entre na guerra, não, porque você já vai começar derrotado. Então esta é uma noite de preparação para a guerra. É uma noite de entender a guerra que nós estamos vivendo. É uma noite de entender que há princípios para a vitória. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a receba. Diga: coisa horrível
É você lutar por uma coisa e depois outro desfrutar. Casamento é isso, né? A gente sonha com casamento e depois o outro vai desfrutar. Aí o filho que era para te chamar de pai, ele fica tão confuso que você não sabe que chama o padrasto ou você de pai. Esse é um retrato da família brasileira. Os filhos perderam a identidade de quem é pai. Há um outro no lugar e que às vezes nem quer ser o que você deveria ser. Há muitos padrastos que são melhores do que o pai, porque tem pai que misericórdia. Mas há muitos padrastos que são melhores, estão desfrutando aquilo que alguém deveria desfrutar, e por não conhecer as regras, as leis, perdeu-se na batalha. E continuarão os oficiais a falar do povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta com o seu coração. Irmãos, a pior coisa que tem é você andar com pessoas medrosos, tímidos. Que Deus está falando algo e Ele não está entendendo. Que Deus está mostrando um caminho e Ele não está entendendo. E por ter um coração desta maneira, ele consegue derreter o coração dos outros que estão ao seu lado. Começa a influenciar no medo e na timidez. A igreja hoje, ela está influenciada por homens medrosos e homens tímidos. Quando você ouviu Gideão falar, os tímidos e os medrosos voltem, era por causa dessa lei. Entende por que Gideão falou? Os tímidos e os medrosos, não foi invenção dele, era uma lei. Não vá à guerra com tímidos e medrosos. Não é a quantidade de gente. A igreja hoje acha que é quantidade. Não é quantidade. Mas são pessoas que têm um coração firme. São pessoas que não voltam por qualquer coisa. São pessoas que não têm timidez para enfrentar os desafios. São pessoas que entenderam que se ele estiver doente, é melhor ele procurar o sacerdote, porque quem cura o doente é o sacerdote. Diga à pessoa que está do teu lado: a cura vem do sacerdote. Se na sua casa tem um sacerdote e o problema é familiar, procure o sacerdote da tua casa. Não fique tímido, não fique medroso, procure o sacerdote. Tem pessoas que não falam com o pai, tem pessoas que não falam com a mãe, tem pessoas que não falam com a mulher, tem pessoas que não falam com o marido. Ah, tem homem que tem medo da mulher? Tem. Aqui eu sei que não, mas tem, né? E eu não sei porque eu não vou na casa de vocês, né? Mas que tem homem que tem medo de mulher, tem. Se torna um Acabe. Tudo que a mulher fala, ele chora e faz o que ela quer, mesmo ela estando errada. Então, ouça o que está dizendo o oficial. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Diga: Deus me livre de contaminar os meus irmãos. Se eu estiver doente, eu procuro cura. Se você estiver doente, com timidez, com coração medroso, procure o sacerdote, porque o sacerdote, ele traz a cura. Não comece a contaminar o coração dos seus irmãos. Ah, eu acho isso, eu acho que o pastor falou aquilo, mas aquilo lá está errado, né? Algumas coisas que Deus está revelando aos corações dos pastores, não é só o meu não, e nós estamos dando estratégia para a igreja, não pode nem ser falado. E algumas pessoas se levantam contra as estratégias que o pastor está dando. Estão sendo dentro dessa palavra, coração doente. Procure o sacerdote e seja curado. Se você procurar, talvez ele fale para você quais são as estratégias que Deus está dando para a igreja. Por que nós temos que agir de determinada maneira? Por que nós temos que falar algo que a igreja às vezes não entende o que nós estamos falando?
Mas nós temos que nos posicionar, porque o pastor que tem medo de guerra, ele não sai nem da sua casa. São 20 anos que eu sou pastor. É guerra, é guerra, é guerra. E você que é um pai, uma mãe, sabe que cuidar de uma casa é guerra. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Não se forma uma família sem guerrear. Há muitos jovens que não entendem. Então o que o pai fala ao jovem, ele não compreende ainda. Mas um dia ele vai ter uma criança no colo e vai falar: muita coisa eu não entendi o que meu pai falava. Hoje eu entendo, porque hoje eu sou um pai. Então quando o teu pai está falando, a tua mãe está falando, não faça isso, não vá por esse caminho, é porque ela está cuidando de você. Ela está guerreando por você. E um dia você será mãe, e você vai ter as mesmas guerras, as mesmas lutas que hoje você não entende. E eu quero que um dia você seja pastor, muito maior do que eu, mas eu vou te dizer que as lutas que eu tenho, você vai enfrentar, talvez maiores do que eu tenha enfrentado. Mas se o seu coração está doente, se você está tímido, se você está medroso, procure o sacerdote e fale com ele. É isso que o oficial está dizendo. Olha, não contamine o coração dos seus irmãos. É melhor você voltar para a sua casa e buscar cura, do que contaminar os outros. Ai daquele que traz o escândalo. Ai daquele que faz um desses pequenos se desviar. Melhor seria que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse nas profundezas dos rios. Ai de nós fazermos alguém perecer, porque nós temos um coração tímido ou porque nós temos um coração de medroso. As lutas estão aí, mas eu vou te dizer para você: eu sou mais do que vencedor. Você é? Então honra ao Senhor, porque foi Ele que te fez mais do que vencedor. Foi o Senhor que te fez mais do que vencedor. Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, a pregoar-lhe a paz. Irmão, você só entra na guerra para trazer a paz. Diga: eu entro em guerras para trazer a paz. Eu entro nas guerras para trazer a paz, porque o Deus que eu sirvo, o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele é o príncipe da paz. E todas as guerras que nós enfrentamos, o resultado chama-se paz. Você só terá paz guerreando contra o inimigo. Mas em cada lugar que você chegar, apregoa a paz. Diga: eu estou aqui em paz. Esse território, ele me pertence. Eu quero a restituição. Eu quero a restituição. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela será tributário e te servirá? Diga: esta é a promessa do Senhor. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Você crê nessa palavra? Amém. Diga: o Senhor tem nos curado para tomarmos posse. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passará ao fio da espada. A nossa espada é a palavra. Diga: o Senhor nos dará. Diga: quem me enriquece é o Senhor. Quem me abençoa é o Senhor. Quem me prospera é o Senhor. Quem cura minha alma é o Senhor. Então você pega esses princípios e começa a usar, porque você declarou que estava numa guerra quando eu perguntei quem está em guerra. Então, se você está em guerra, há princípios para a guerra. Se você ainda não fez nenhum desses itens, comece a fazer. Se você não consagrou a sua casa,
consagre. Se você está olhando o inimigo e ele vem furioso contra você, com armas poderosas, e você não confiar que Deus te dará salvação, não entre na guerra. O primeiro passo chama-se fé. Diga: eu tenho fé, e pela minha fé eu sou mais do que vencedor. Amém?